Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. E entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem da série, a qual iniciamos há 7 meses atrás, a qual Deus ele tem falado aos nossos corações e nos ensinado grandiosamente. Estaremos em mais um tema do tabernáculo, a qual falamos anteriormente sobre as tábuas do tabernáculo. O tema da nossa palavra de hoje é o altar dos holocaustos. Iremos descobrir a função e para o que foi instituído e construído o altar dos holocaustos e onde ficava também. Eu quero te convidar a estar abrindo em Êxodo 27, versículos 1 e 2. Quero te convidar a estar abrindo em cada referência bíblica que estaremos citando e lendo aqui, para você ver a veracidade da palavra. Quero te convidar para fazermos uma oração para que Deus ele possa estar falando comigo e com você. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te pedir, Senhor, que você venha falar aos nossos corações. Toma o seu lugar de destaque. Queremos ouvir, Senhor, a tua palavra, a tua voz. Não vozes humanas e nem palavras humanas, mas sim o Senhor. Que eu diminua e o Senhor apareça. Que não seja o Leandro, mas sim seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Que a tua palavra possa frutificar e fazer o efeito para o qual está sendo enviado. Fala e ensina-nos, Senhor, pois estamos ansiosos para ouvir a tua voz. E derrama a tua Shekinah, sopra a tua brisa suave aqui nesse lugar. Manifesta, Senhor, a tua presença em fogo, superando o clima atmosférico. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos adentrando a mais uma parte do tabernáculo. Estamos saindo do lugar santo para o pátio do tabernáculo, onde o nosso tema de hoje ficava o altar dos holocaustos. Ele ficava na entrada do pátio e a porta do santo. Era lá que os sacerdotes levitas ofereciam as ofertas de holocaustos. Êxodo capítulo 27, versículos 1 e 2. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. Deus dá orientações sobre como construir o altar que seria usado para as ofertas queimadas. O relato de sua construção é relatado em Êxodo, capítulo 38, versículos 1 a 7, que vai nos falar. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça como altar e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás, e as bacias e os garfos, os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de boa obra de rede, na sua cercadura debaixo até ao meio dele, e fundiu 4 argolas a 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais
pelas argolas aos lados do altar para levá-lo com eles. Fez-lo oco de tábuas. Antes de continuarmos a mensagem, quero agradecer a cada um de vocês, a qual compartilhou e visualizou a edição especial de Verdades Bíblicas e o Reprise de Moisés, lá da terceira temporada. O Senhor agora dá instruções sobre a confecção do altar, o lugar em que seriam queimados os sacrifícios, também chamado de altar de bronze. Êxodo, capítulo 38, versículo 30. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar. Êxodo 39, 30. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. Ezequiel, capítulo 9, versículo 2. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e puseram junto ao altar de bronze. Bem como outros itens associados a ele, o altar deveria ter as seguintes características: deveria ser feito de madeira de acácia, como a arca e os outros itens do tabernáculo. Já falamos sobre a madeira de acácia e o porquê deveria ser revestido de ouro. Deveria ter 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Deveria ser quadrado e sua altura seria de 3 côvados. Como um côvado tem cerca de 18 polegadas, o altar tinha cerca de 2,25 metros de cada lado e cerca de 1,3 metros de altura. Chifres deveriam ser instalados nos 4 cantos. Êxodo capítulo 38, versículo 2. E fez-lhe as suas pontas aos 4 cantos. Suas pontas formavam uma só peça com o altar e cobriu-o de bronze. Ouro e bronze tinham sua simbologia dentro do tabernáculo. E essa é a primeira de muitas referências aos chifres do altar. Um altar com chifres não era exclusivo para Israel no Antigo Oriente. Outros povos construíam seus altares com chifres para representar o poder de seus deuses. Aqui eles representavam o poder do único Deus verdadeiro. Além disso, esses chifres deveriam ser uma só peça com o altar, significando que os chifres não eram peças separadas anexadas ao altar, mas parte do altar, uma peça sólida. Depois dos chifres, houve orientações sobre como fazer os utensílios associados ao altar. Os primeiros utensílios mencionados são os cinzeiros, que deveriam ser usados para coletar as cinzas produzidas pelos combustíveis que queimavam os sacrifícios. Junto com os cinzeiros, eles deveriam fazer pás, bacias, garfos e braseiros. O braseiro era o lugar do carvão que iniciava ou mantinha o fogo aceso no altar. Êxodo capítulo 16, versículos 39 e 47. Tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou um incenso nele e fez expiação. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar.
onde parece que cada levita que trabalhava no altar tinha sua própria panela de fogo, que era usada para segurar as brasas naquele como 250 panelas. Números, capítulo 16, versículo 17. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários também, tu e Arão, cada qual o seu incensário. Vemos que os levitas tinham suas panelas e seus incensários para a utilização nesse serviço primordial e necessário e essencial ali no altar dos holocaustos ou altar de bronze. Haveria uma grade de rede de bronze para a rede que constituía a grade. Eles precisavam fazer anéis de bronze em seus 4 cantos, presumivelmente para facilitar o transporte. Essa grade criaria uma churrasqueira ao ar livre superdimensionada, sobre a qual os sacrifícios poderiam ser grelhados. Eles deveriam colocar a grade embaixo, sobre a borda do altar, para que a rede chegasse até a metade do altar. Isso significa que a rede deveria ser instalada em uma saliência que ficava na metade do altar, tornando-a cerca de 2 metros acima do solo. Também deveria haver postes para o altar para facilitar o transporte do altar. Eles deveriam ser feitos de madeira de acácia e cobertos com bronze. Para carregar o altar, os postes devem ser inseridos nos anéis, de modo que os postes fiquem nos 2 lados do altar quando ele for carregado. Assim como o tabernáculo, ele deveria ser móvel. Por isso que quando eles pegavam, eles tinham que levantar com essas hastes e carregá-lo, porque ele era de suma importância para o sacrifício dos holocaustos. O altar deveria ser oco com tábuas, e isso tornaria mais leve de transportar. Tudo isso deveria ser feito como foi mostrado a Moisés no Monte Sinai, quando Deus ele estava dando a instrução e orientação a Moisés. Deus ele foi muito detalhista em cada item do tabernáculo e com o tabernáculo também. Isso vemos que Deus ele é zeloso naquilo que ele orienta e fala. O Senhor deixou muito claro a Moisés como construir o altar e seus utensílios enquanto ele estava no Monte Sinai. Este comando é repetido por toda parte, enfatizando o quão importante era construir de acordo com suas especificações exatas, sem quaisquer modificações. Vemos que Deus ele dá uma ordem e tem que ser cumprido como ele ordenou, porque tudo aquilo que ele fala tem um propósito. Os chifres no altar aparecem mais no Antigo Testamento. Eles deveriam ser aspergidos com o sangue de um touro sacrificado como oferta pelo pecado de uma pessoa. Levítico capítulo 4, versículos 17 e 18. Os sacerdotes molharam o seu dedo naquele sangue e o espargerá 7 vezes perante o Senhor. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. Vemos a confirmação que ficava na porta da entrada do tabernáculo, na segunda porta, a qual dava acesso ao santo, ao lugar santo. Eles também eram um lugar onde uma pessoa acusada de um crime poderia ir pedir asilo.
1 Reis, capítulo 1, versículo 50. Adonias teve medo por causa de Salomão. Ele levantou-se e foi abraçar com os chifres do altar. Altar também poderia ser um lugar de asilo, a qual uma pessoa cometia crime, ele podia pedir esse asilo. Asilo, podemos falar, asilo religioso. Pois Adonias, ele é um exemplo disso. Esse altar, ele tinha 4 chifres, a qual o sacerdote molhava, aspergia sangue na ponta deles, e o restante do sangue também, ele tinha a finalidade deles derramar sobre a base do altar de bronze ou altar dos holocaustos. Quando vemos que Deus ele vai dar as orientações, tem um propósito. E por quê? Tudo isso vai apontar para quem? Para Cristo, para o sacrifício de Jesus. O tabernáculo ele vai falar, vai demonstrar como Jesus ele seria fora sem beleza, mas por dentro tem aquele resplendor, aquela beleza de Deus. O tabernáculo não tinha beleza alguma no exterior, mas por dentro tinha aquela beleza a qual já vimos. No exterior, no pátio, onde os sacerdotes eles recebiam todos os animais sem máculas, sem defeito para o sacrifício. É tanto que no texto vemos que tinha garfos. Esses garfos eles pegavam e faziam assim ó, na cara, tiravam a gordura. Quando eles estão mediante ao templo do sacerdote Eli, a 1 Samuel vai falar que eles estão roubando a Deus e se prostituindo na porta do templo. E ele vai passar a mão na cabeça deles e não vai corrigi-los. E Deus ele vai castigá-los de forma severa por conta disso. De Eli, se o sacerdote não corrigir os filhos. Quando o texto e contexto vai nos falar que eles vão entrar em guerra, em peleja, eles vão falar o quê? Vamos trazer a arca que venceremos. Porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio da guerra. Mas o que aconteceu? Eles levaram, a arca foi roubada, Ofni e Finés morreram os dois no mesmo dia. E o mensageiro, quando chegou, ele já era cego, estava sentado a ouvir a notícia que os filhos morreram, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. A sua nora, que estava grávida, teve luz naquele mesmo dia e deu o nome do filho e acabou. Que quer dizer o quê? Se foi a glória de Deus. Isso por conta do pecado de Ofni e Finés, que eles eram sacerdotes, estavam prevaricando e pecando. E Deus ele vai falar com quem? Com o jovem Samuel. Ele vai dar orientação, ele vai falar com Samuel. Até então, Samuel ele servia dentro do templo, mas não conhecia a Deus. É tanto que o texto fala que Deus chamou por 3 vezes. Ele pensa que é quem? Ele vai até Eli, e Eli na terceira vez ele entende. Quando essa voz voltar a falar, fala, eis-me aqui. E foi o que acontece. Quando Deus ele fala com Samuel, ele vai falar que vai tirar ele do sacerdócio e vai levantar outro para substituir ele. E por conta da prevaricação dos filhos, o juízo viria aos filhos e ao sacerdote. Isso, Deus ele vai evidenciar o chamado e o ministério de Samuel. Espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Te espero na próxima mensagem.